Olá pessoal, começando mais uma aula de português. Na aula de hoje a gente vai identificar tema ou assunto do texto, tá certo? Aí eu vou lembrar umas dicas que eu dei para vocês na aula anterior. E a primeira dica é, o tema ou assunto não é o título, tá? Não se confunda. O título do texto ele não é o tema, não é o assunto do texto, né? Mas ele é um aliado. Como assim? Ele dará dicas ou pistas do que será falado no texto. Então quando você vê o título, sempre leve em consideração ele. Ele sempre dá dica do que será o assunto do texto, tá certo? Próximo. Outra dica é que vai ser mencionado logo no início do texto. O assunto vai ser mencionado no início do texto e ele deverá repetir-se ao longo do mesmo. Então, vai se repetir ao longo do texto. Uma estratégia para você identificar é grifar as palavras ou ideias que mais se repetem. Então, quando for aparecendo aí as palavras que se repetem, você vai grifando para você ter uma ideia de qual é o assunto do texto, né? E por último, resuma o que foi falado no texto numa única frase, numa única palavra ou frase. Então, assim, gente, você lê o texto, o assunto dele vai ser o resumo de tudo, tá certo? E aí ontem eu passei algumas questõezinhas e a gente vai fazer a resolução das mesmas, tá certo? Leia o texto. Do lixo para a mesa. A cozinha é um laboratório da casa, o lugar onde fazemos os grandes experimentos. É lá que frutas, legumes e verduras, combinados com outros ingredientes, podem virar bolos, biscoitos, sorvetes, entre outros pratos de dar água na boca. Mas aqui vai um desafio. Você comeria bolo de casca de banana? Antes de torcer o nariz, saiba que cascas, talos e folhas são partes nutritivas de muitos vegetais e podem ser usados no preparo de saborosas receitas. Então, a questão 1 pergunta: a ideia central do texto é... Eu quero saber qual é a ideia central desse texto, ou mesmo o assunto do texto. Eu vou começar destacando a questão aqui, o título do texto, certo? Então, o título do texto é Do lixo para a mesa. Veja, o que está indo do lixo para a mesa, né? Então, você vai refletir sobre esse título e ele já vai te dar uma ideia do que está se tratando esse texto. Próximo. A próxima parte a ser destacada desse texto é a frase, mas aqui vai um desafio. Você comeria bolo de casca de banana? Então veja, ele está perguntando se você comeria bolo de casca de banana. A casca de banana, o que é que a gente faz com ela? A gente joga ela no lixo. Então aqui, ó, o título do texto ele te dá uma ideia. Então, do lixo para a mesa. Então está sendo o quê? A letra A diz que essa ideia central é o experimento com alimentos. Está falando desse experimento? Não está. Aqui no começo diz, a cozinha é um laboratório da casa, o lugar onde fazemos grandes experimentos. Aí, muitas pessoas acham que é somente isso, mas não. Aqui você tem que levar em consideração o título do texto e as informações que vêm em seguida. Apresentação de receitas. O texto está apresentando receitas? Não, ele está explicando que alguns alimentos podem ser utilizados para fazer receitas, né? Até mesmo alimentos que a gente ia jogar fora. Mas o texto em si não apresenta a receita, tá certo? Letra C, o aproveitamento dos alimentos. Olha aí, do lixo para a mesa. O que eu ia jogar no lixo vai para a mesa, vai se tornar um alimento. Então aqui está falando sim do aproveitamento dos alimentos. E a letra D só para excluir a combinação de alimentos. Não está falando da combinação, e sim realmente desse aproveitamento dos alimentos. Então, bem aqui embaixo ele fala, antes de torcer o nariz, saiba que casca, talos e folhas são partes nutritivas de muitos vegetais. Então, ele está dando aí uma dica, ele está explicando que a gente pode sim aproveitar essas comidas que iriam para o lixo, fazendo outras receitas, tá certo? Resposta correta, letra C, o aproveitamento dos alimentos. Questão 2. Leia o texto abaixo. Cachorro-quente, batata frita, pastel. O que esses alimentos têm em comum, além de serem saborosos? São comidas que comemos com a mão. As mãos têm milhares de bactérias. Por isso, antes de comer um alimento com elas, é preciso tomar alguns cuidados básicos. Lavar a mão é essencial, mas se você estiver na rua e não tiver como, use álcool em gel. Também não tem? Opte por um guardanapo para segurar o alimento.
Fique atento e veja se as mãos não estão muito sujas antes de comer. As crianças gostam de pegar a comida na mão. Também é importante cortar as unhas das crianças bem curtinha, para evitar que a sujeira acumule, e limpar as unhas com uma escovinha macia. Isso porque a unha tem altíssima concentração de bactérias. Quando a introdução alimentar começa, aos 6 meses de idade, os bebês começam a descobrir a consistência dos alimentos. Deixar a criança comer com a mão desperta o interesse em se alimentar, porque ela quer experimentar mais, sentir as texturas. E a pergunta é: qual é o assunto desse texto? Então vou destacar as informações básicas. Veja que esse texto ele não tem um título. E aí eu vou usar as outras estratégias. Normalmente o quê? O assunto do texto aparece no primeiro parágrafo, logo no início, e ele se repete no decorrer do texto. Então vou aqui destacar a primeira informação que aparece no início. São comidas que comemos com as mãos. Aí vem, ó. As mãos têm milhares de bactérias. Lavar a mão é essencial. Fique atento e veja se suas mãos não estão sujas. As crianças gostam de pegar comida na mão. Deixar a criança comer com a mão desperta o interesse em se alimentar. Então veja que, além da ideia principal ter vindo logo no começo, do assunto do texto ter vindo logo no primeiro parágrafo, os demais parágrafos ele confirma, as demais informações são confirmadas, confirmam esse assunto dito no primeiro parágrafo. Então a letra A diz assim, ó, a concentração de bactérias nas unhas não está dando foco nas bactérias que tem nas unhas, e sim o fato das pessoas comerem com a mão, tá certo? A importância de usar álcool em gel? Não. Quando ele falou do álcool em gel, ele deu a ideia, se você não tiver onde lavar a mão, você pode utilizar o álcool em gel. Mas ele não está, o álcool em gel aí não é o assunto principal desse texto. Letra C. Os alimentos que comemos com as mãos? Sim. Então vejam, logo no início do texto ele fala, são comidas que comemos com as mãos. Então ele deu aqui alguns alimentos que a gente come com as mãos. E ainda falou em relação que desde criança a gente gosta de comer com a mão, que desperta o interesse de se alimentar e etc. A resposta seria a letra C. E a letra D diz, os bebês descobrem os alimentos. Não é isso também, tá? Ele só deu mais, ele falou essa informação simplesmente para confirmar a resposta, que é os alimentos que comemos com as mãos. Letra C. Terceira questão. A água. O consumo mundial de água triplicou em 1950, mas as reservas de água do nosso planeta não acompanharam o aumento do consumo, continuando assim nos mesmos níveis. O que chama a atenção também é que nas últimas décadas, o consumo médio de água tem se ampliado cerca de 50%. Usando a torneira aberta durante 5 minutos para escovar os dentes ou fazer a barba, se gasta em média 12 litros de água. Algumas maneiras de economizar até 2 litros de água são escovar os dentes utilizando um copo de água, fazer a barba colocando um tampão na pia. Uma torneira que fique gotejando o dia inteiro gasta cerca de 45 litros de água. Outra atitude que desperdiça muita água é o banho demorado. Uma descarga chega a gastar 19 litros de água. Por isso, recomenda-se que sempre que sejam trocadas as válvulas de descargas antigas por válvulas novas, que têm 2 opções de descarga. E para quem não pode trocar a descarga, deve-se evitar descargas desnecessárias e prolongadas. Devemos ter consciência de que a água é um bem essencial para a vida de todos, pois nós podemos passar até 28 dias sem comer, mas apenas 3 dias sem a água. Então a pergunta vai ser, o assunto principal desse texto é, a letra A diz, o fato de as pessoas terem diminuído o consumo de água nos últimos anos. Letra B, a necessidade de aumentar o consumo d'água. Letra C, a necessidade de economizar a água. Ou letra D, a quantidade de água gasta no dia a dia de uma casa. Então veja, logo no início do texto, o título do texto ele fala sobre a água. Então eu já sei que o assunto ele vai estar voltado para esse tema, a água. No primeiro parágrafo ele diz, o consumo mundial de água triplicou em 1950. Está falando aí do aumento já do consumo de água. O consumo médio de água tem se ampliado cerca de 50%. Então ainda continua falando desse aumento. Então vejam,
ele continua falando, dando algumas informações. Uma torneira aberta durante 5 minutos. Para escovar os dentes ou fazer a barba, gasta em média 12 litros de água. Então, vou destacar de novo aqui. Litros de água, porque está dando uma informação importante. Lembra, se repete durante o texto, eu tenho que marcar. Então, veja. Algumas maneiras de economizar, aí vem, algumas maneiras de economizar até 2 litros de água são, olha aí, ele já dá algumas maneiras de economizar. Uma torneira que fica gotejando o dia todo gasta cerca de 45 litros de água. De novo a informação. Outra atitude que desperdiça muita água é o banho demorado. Uma descarga chega a gastar 19 litros de água. Para quem não pode trocar descarga, deve-se evitar descargas desnecessárias e prolongadas. Aí, por último, para finalizar o assunto do texto, ele diz, devemos ter consciência de que a água é um bem essencial para a vida de todos, pois nós podemos passar até 28 dias sem comer, mas apenas 3 dias sem água. Então, o assunto do texto vai ser, letra A, o fato das pessoas terem diminuído o consumo de água nos últimos anos. Conforme o texto, o consumo de água tem aumentado, tá certo? Então, assim, essa letra A já pode ser descartada. A letra B, a necessidade de aumentar o consumo de água. O texto está falando que a gente precisa diminuir, né? Porque senão esse bem vai acabar se esgotando. Logo no início do texto, ele diz que aumentou muito o consumo de água, porém, as reservas de água elas permanecem no mesmo nível. Então, assim, está aumentando o consumo, mas a água não está aumentando, ela está, no caso, diminuindo. Dessa forma, vai acabar, se não tiver algum cuidado com ela. Então, a letra B também está descartada. Letra C, a necessidade de economizar água. Quando eu chego bem no último tópico, olha aqui, lá no final do texto, ele diz, devemos ter consciência de que a água é um bem essencial para a vida de todos, pois podemos passar 28 dias sem comer, mas apenas 3 dias sem água. Então, ele está fazendo um alerta para que seja economizado a água, né? Utilizando essas atitudes aqui apresentadas acima. Então, dessa forma, a resposta seria a letra C. Letra D, a quantidade de água gasta no dia a dia em uma casa. Ele está informando isso simplesmente para reafirmar a importância da economia de água, certo? Então, a resposta, letra C. Quarta questão. Um engraçadinho raro. Ele vive somente em brejos, lagos e riachos do Rio de Janeiro. Seu nome popular é Engraçadinho, talvez porque, sendo ele todo vermelho, chama a atenção e seja considerado bem bonitinho. O Engraçadinho vive cerca de 4 anos e nada em cardumes com muitos indivíduos. Tem hábito de ficar entre as plantas de riachos de correnteza fraca. A espécie habita profundidades que não ultrapassam 50 centímetros. Sua alimentação inclui pequenos insetos, vermes, crustáceos e algumas plantas. Descobrir o sexo dos peixes não é uma tarefa das mais fáceis. Entre os engraçadinhos, porém, as chances de acerto são altas. É que as fêmeas são maiores do que os machos e têm a barriga mais inchada. Eles, por sua vez, são mais coloridos e apresentam uma borda preta nas nadadeiras. Então, esse texto aqui está falando em relação ao engraçadinho raro. Qual é o assunto desse texto? Eu vou lá para o título. Um engraçadinho raro. Quem é esse engraçadinho, né? De quem é que está falando esse texto? No primeiro parágrafo, ele fala aí, ele vive nos brejos, lagos e riachos do Rio de Janeiro. Seu nome popular é Engraçadinho, talvez porque ele seja todo vermelho, chame a atenção e seja considerado bem bonitinho. Então, ele está dando já características desse peixe, tá certo? Depois, o Engraçadinho vive cerca de 4 anos em cardumes, com muitos indivíduos. Tem o hábito de ficar entre as plantas dos riachos de correnteza fraca. A espécie habita profundidades que não ultrapassam 50 centímetros. Sua alimentação inclui pequenos insetos, vermes, crustáceos e algumas plantas. Continua aí dando características desse peixe. E aí, por último, ele fala ainda sobre descobrir o sexo desse tipo de peixe, porque eles são diferentes, o macho da fêmea. Então, ainda continua dando características. O assunto do texto vai ser os nomes populares dos peixes? Não, ele deu as características e por isso ele falou o nome do peixe, que é Engraçadinho. Os lugares onde os peixes habitam. O lugar onde ele habita também faz parte das características desse peixe.
as diferentes cores dos peixes. Ele não está falando sobre essas diferentes cores, né? Ele falou só que a cor desse peixe chama muita atenção. Então a resposta certa seria as características de um peixe raro, né? Então está falando aí que esse peixe ele é raro. Última questão. Um salto no tempo. As informações levam muito tempo para chegar ao seu destino, mas hoje as enormes distâncias foram reduzidas e a comunicação à distância já pode ser realizada entre os povos do mundo em questão de segundos. Graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação, basta retirar o fone do gancho e fazer a ligação ou sentar-se na frente de um computador e enviar sua mensagem por e-mail, isto é, um correio eletrônico que envia e recebe informações de qualquer parte do planeta. Então, qual é o assunto desse texto? Começa pelo título, Um Salto no Tempo. Por que ele escolheu esse título, Um Salto no Tempo? Né? Está falando sobre o quê? Sobre uma mudança que aconteceu aí no decorrer do tempo. E aí, que mudança foi essa? Lá no primeiro parágrafo, ele fala aí sobre a redução do tempo de uma informação circular, né? Sair do seu lugar até o destino de origem, que antigamente era muito difícil, mas hoje ficou mais simples, né? E aí vem o assunto do texto, graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação. Então, quando ele fala graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação, ele já dá a resposta, né? Então, que o assunto do texto vai ser o desenvolvimento, a evolução desses meios de comunicação. O assunto do texto, letra A, é a distância entre os povos do mundo? Não é, né? A gente viu aí que essa distância foi informada simplesmente para dizer que os meios de comunicação eles facilitaram muito a comunicação, mesmo de povos que estão em lugares diferentes. A evolução dos meios de comunicação? Resposta correta, né? Evolução dos meios de comunicação. Bem aqui, grifado de amarelo, está a resposta. Letra C. As informações de outras partes do mundo? Não. Essa informação aqui, ele só falou que ficou mais fácil de receber informações graças a esse meio de comunicação. E letra D. As mensagens enviadas por correio eletrônico, que aí fica desconexo, aí não é a realidade. Ele só falou mesmo para complementar a resposta. Então, a resposta correta é a letra B.